Olá, esse é o capítulo do dia. E se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha. Vamos ao vídeo. Higino está conversando com o Dr. Teodoro e diz que descobriu tudo sobre o passado do Dr. Teodoro, que o consultório dele não passa de uma sala de jogos e que ele não é mais médico há mais de 20 anos porque ele foi preso e proibido de exercer a profissão por ter matado um paciente na sala de cirurgia por estar bêbado. E o Dr. Teodoro fica chocado. Higino, nem foi tão difícil descobrir tudo. Não. E se você não me contar tudo o que eu quero saber, você passará outros bons anos na cadeia. Higino chantageia Teodoro para descobrir tudo sobre a doença do barão. Teodoro acaba confessando que o barão não está doente e que planejou essa falsa doença para não perder a Esté. E o Higino diz então ele não está doente, tem só medo de perder a baronesa. E o Dr. Teodoro diz que sim, que o Higino mentiu ter um problema grave no coração, porque achou que assim a Esté ficaria ao seu lado para sempre. Se soubesse que ele estaria com os dias contados. Higino dá risada e diz para o Dr. Teodoro que se ele contar para alguém sobre a conversinha deles, ele mata o Dr. Teodoro. Enquanto em Santana, Luzia está passeando e vê um carro ali escondidinho, a porta está aberta e ela vê que a Guiomar está dormindo dentro do carro. Ela acorda a Guiomar e pergunta o que a Guiomar está fazendo ali. Guiomar diz que está toda descadeirada de passar a noite toda ali naquele carro. E a Luzia pergunta o porquê. Guiomar diz que quer que uma certa pessoa pense que ela passou a noite se divertindo e que estava muito bem acompanhada. Luzia dá a risada e diz tudo isso só para implicar com o Bartô. E a Guiomar diz que implicar o quê? Eu só quero esfregar certas coisas na cara dele, apenas isso. Me diga, a estalagem está cheia? E a Luzia diz que o Bartô já está na estalagem. Enquanto isso, Higino dá a risada e diz: Vitório, o barão, aquele homem honrado, está fingindo estar doente só para não perder a baronesa. E agora que ele não vai morrer, não vão me vender a Ouro Verde? Vou ter que fazer aquele plano, mas vou ter que gastar muito dinheiro, mas vou pôr o barão na cadeia. Enquanto isso, Jesus conta que ajudou um escravo a fugir e também conta para Zulmira que o Bartolomeu convidou ele para ele escrever um artigo sobre escravidão no jornal. Zulmira fica toda orgulhosa. Jesus diz que tem medo de não conseguir. Zulmira diz que com certeza ele vai conseguir sim. Enquanto isso, Baldo, um pouco enciumado na estalagem, diz: tem certeza, Bartolomeu, que foi uma boa ideia pedir para Jesus escrever o artigo da escravidão? E Bartolomeu diz: claro que sim, ele mais do que ninguém saberá por sentimento no artigo. Nisso a Guiomar chega dando risada e diz que passou uma noite maravilhosa. E a Palmira diz: nossa, pela animação foi boa, mas está com uma cara de cansada. E a Luzia diz: passou a noite com quem? Elas ficam falando alto para o Bartolomeu ouvir. Bartolomeu fica super incomodado. E a Guiomar diz que passou a noite em claro, mas que está realizada porque estava muito bem acompanhada. E o Bartolomeu diz para Guiomar falar da sua intimidade mais baixo, que senão irá espantar as pessoas. A Guiomar diz: o senhor está aí, nem tinha te visto. Modéstia à parte, a minha noite foi maravilhosa, estava muito bem acompanhada. Agora eu vou dormir porque estou realizada, porém exausta. Guiomar vai rindo para o quarto e o Bartolomeu fica super incomodado. Enquanto na Ouro Verde, a Olívia e o Mariano estão se despedindo. E a Olívia diz que não aguenta mais se despedir do Mariano. O Mariano diz que em breve eles viverão juntos para sempre, que nunca mais terão que ficar se escondendo ou fugindo. Olívia diz que não vê a hora de passar a vida toda ao lado do Mariano. Mariano garante que irão fugir logo juntos.
Enquanto isso, Esther e Inácio estão tomando café da manhã. Alice chega e a Esther diz que bom que você veio tomar café da manhã com a gente. Você não tem mais feito as refeições conosco, Alice? E a Alice diz que está indisposta e a Esther diz não é melhor chamar o médico? E a Alice diz não é, querido Inácio, não precisa de médico, apenas uma indisposição tola. E o Inácio diz, quem tem que saber se você precisa ou não médico é você que sabe o que sente. E eu vou trabalhar. Inácio sai e a Alice diz, ai, baronesa Esther, o Inácio anda tão ocupado, trabalhando tanto, estudando. Mas lembra que uma vez eu pedi que a senhora falasse com ele sobre termos um filho? Então, ele ouve tanto a senhora. E a Esther diz, eu não me sentiria confortável falando de um assunto tão íntimo. Eu sou apenas a esposa do pai dele. A Alice fica incomodada porque a Esther diz que não vai ajudá-la a convencer o Inácio a ter um filho com ela. Nisso o barão chega e diz para Esther que a colheita será um sucesso e que depois eles irão viajar juntos. Enquanto Higino e Vitória estão conversando, Higino dá a risada e diz, o barão com medinho de perder a baronesa, uma jovem bonita que com certeza encontraria coisa melhor do que um barão que eu irei destruir. Mas não se preocupe que eu tenho certeza, Vitório, que logo ele irá ter um bom motivo para procurar o médico de verdade. Dá a risada e diz que vai pôr o barão na cadeia. Enquanto Abelardo e Trajano estão conversando sobre os negócios, a estalagem, nisso o Trajano pergunta como está o namoro dele com a Juliana. E o Abelardo diz que está bom, e o Trajano diz que não vê animação e empolgação no Abelardo ao falar da Juliana. Abelardo diz que jamais irá amar novamente, que ele amou Alice e que tem certeza que nunca mais irá amar alguém como amou Alice, mas que ele quer aprender a amar a Juliana. Trajano diz para Abelardo não magoar a Juliana. E o Abelardo diz que sofreu muito com o amor proibido por amar a própria irmã. E o Trajano diz, e se eu dissesse que não foi bem assim? E o Abelardo diz, como assim? E o Trajano diz, não, eu quero dizer que, e se eu dissesse que você poderá amar novamente, se apaixonar? E o Abelardo diz, eu acho que não. Logo em seguida, o Trajano vai falar com a Guiomar e conta que o Abelardo está arrasado e que acha que nunca mais irá amar ninguém e que se sente culpado por amar a própria irmã. Guiomar diz para o Trajano que ele deveria ter falado sobre as suspeitas dela, que Alice pode não ser irmã dele, pode não ser filha do Higino. E o Trajano diz que não tem certeza e que não quer dar falsas esperanças ao Abelardo, que pode magoar ele, a Juliana, muita gente. Guiomar diz para o Trajano que ele deveria, ao menos então, falar para Juliana que o Abelardo pode não ser irmão da Alice e ver o que a Juliana decide fazer. Se quer investigar, se realmente não são irmãos, que a melhor coisa é ele falar com a Juliana. Nisso, Palmira entrega uma carta do Queiroz para Guiomar. Enquanto isso, chega na casa do Higino o pastor, um homem que traz escravos ilegais da África para o Brasil. E o Higino diz, você continua no ramo? E o pastor diz com muita cautela, mas continuo no ramo, ainda dá dinheiro, seu Higino, vale a pena correr o risco. O senhor está pensando em voltar para o negócio? E o Higino diz, não, preciso de sua ajuda, apenas isso. Uma cilada para um crápula que eu quero pôr na cadeia. Em quanto tempo me consegue 50 peças? E o pastor diz, o senhor está com sorte, tem um navio chegando que já deve estar nos mares da Bahia. E o Higino diz, eu já sei o que eu devo fazer, mas eu acho que uma troca de ideias pode melhorar os meus planos. E o pastor diz, o senhor conhece muito bem os negócios. E o Higino diz, eu não posso falhar, vou arriscar alto, eu não posso falhar. Veja se o meu plano é viável. E Higino conta o seu plano para o pastor. Enquanto a Zumira vai levar um lanchinho para Jesus, Jesus está todo empolgado, animado, escrevendo seu primeiro artigo. E está um pouco inseguro também. Diz para Jesus que ele não precisa ficar inseguro, que ele vai conseguir. Jesus diz que não queria escrever apenas sobre o que todos já sabem da escravidão, sobre
os castigos físicos, os abusos. Ele queria escrever o outro lado da escravidão também, que nem todo mundo conhece. E a Zumira diz: lembra que você me falou um dia do seu avô, que era nobre na África e veio parar no Brasil como uma peça qualquer? Imagina quantos nobres da África vieram para o Brasil e se transformaram em uma peça qualquer. Tudo o que aprenderam não valeu de nada aqui. E Jesus diz: ótima ideia, Zumira. Jesus se empolga e começa a escrever, enquanto Gino continua conversando com o pastor. E diz: Vitório, providencie tudo o que o pastor precisa. Dinheiro, transporte, verifique todos os envolvidos, se a rota está sendo seguida, se houve alguma alteração por conta dos ventos, verifique se a Marinha Imperial estará também afastada dos pontos que devem ser evitados e onde o navio aportará com certeza. E Gino se retira e o pastor diz: Vitório, eu imaginava que o seu Gino conhecia bem o esquema, mas nem tanto assim. Ele sabe tudo, os menores detalhes, o ramo é cheio de artimanhas, mas ele conhece todos os atalhos. E o Vitório disse: o patrão fez fortuna, foi exatamente assim, nesse ramo. Pensa que o seu Gino enriqueceu com a colheita do café, como a gente diz? Claro que não. Até 10 anos atrás, ele fazia exatamente o que o senhor faz. Trazia escravos escondidos. E o pastor dizia: eu não sei, Gino Ventura, uma lenda viva no ramo. E o Vitório diz: uma lenda de meter medo em qualquer um. E aí é revelado, então, o que o Gino fez para enriquecer, gente. O tamanho do bandido que o Gino é, né, gente? Pela primeira vez foi falado o segredo do Gino, como ele enriqueceu tão rapidamente. Enquanto a Guiomar vai falar com Mariano e diz que na carta, o Queiroz diz que na Bahia ninguém quer ajudar a Olívia a fugir, porque todos morrem de medo do Gino, que só de falar que é uma escrava do Gino, todos fogem. E o Mariano diz: não é possível. Como que ele é tão poderoso assim, amedronta tanta gente? Com certeza, um fazendeiro de café não põe medo nas pessoas. O passado do Gino é escuso. E seria uma arma perfeita, Guiomar, se nós soubéssemos algum podre do Gino do passado, tivéssemos alguma prova do tão canalha que ele foi, do bandido que ele é, nós salvaríamos a Olívia. Enquanto Abelardo e Trajano estão indo para a estalagem, nisso o Abelardo vê Alice entrar na loja da Juliana e corre lá e diz: não sabia que você viria para a cidade, Alice? E o Abelardo nem sequer cumprimenta a Juliana. A Juliana diz: oi, Abelardo, que bom que você está aqui. Oi, Trajano. E Alice diz: ai, meu irmãozinho, eu vim comprar um perfuminho porque o meu já estava enjoado, sabe? E nisso a Juliana mostra uma colônia para Alice e o Abelardo descompre essa. É ótima. E a Juliana diz: é que eu uso. O Abelardo nem sequer olha para a Juliana, nem nota que ela está ali. Alice diz: então se o Abelardo gosta, eu vou comprar. Agora eu vou ir embora. E o Abelardo diz: eu te acompanho. Abelardo nem se despede da Juliana e sai com Alice. Trajano olha para a Juliana e diz: é sempre assim? Ele esquece você na presença dela? E a Juliana diz que sim, que o Abelardo nunca vai esquecer a Alice. E o Trajano diz: eu gostaria de dizer que você não tem do que se preocupar, mas você tem sim, precisamos conversar. Venha comigo na minha casa. Enquanto Esther conta para o Inácio que Alice foi pedir para o Inácio dar um filho para ela. Inácio dá a risada e diz: esse desejo você não irá atender, Esther, porque eu não quero ter um filho com Alice, não tem nem como, porque nós não somos mais marido e mulher, se é que você me entende. Não há a menor chance de eu ter um filho com ela, eu quero ter um filho com você, Esther, com você. Eu nunca mais vou fazer nada que eu não tenha vontade, nunca mais vou fazer coisas que eu não quero para agradar os outros. Me arrependi de ter casado com Alice, muito, Esther. E eu não quero ficar como você está agora, sendo chantageada pela minha avó, Esther. Como você se submete a isso? Se submetendo aos caprichos dela, se deixando humilhar desse jeito, Esther. Dizendo que é por amor ao meu pai, e a Esther diz: mas Inácio,
Você duvida? E o Inácio diz não, mas há alguma outra coisa. Culpa, Esther. Você sente culpa pelo que foi, pela vida que levou? Só pode ser por isso que você está aguentando essa afronta da minha avó. Você se sente culpada, Esther? Porque no fundo acha que merece isso, não é? Enquanto isso, a Palmira está comentando do movimento da estalagem, que todos os quartos estão praticamente lotados e de repente aquele pastor amigo de Gino chega para se hospedar na estalagem, enquanto Inácio continua conversando com a Esther. E diz: quando eu te conheci, uma das coisas que eu mais admirei em você era o fato de você não sentir culpa de ter o passado que tinha, de levar a vida que levava, de ter chegado a ser dona do salão. A sua independência, Esther. Você não teve outras chances, nasceu pobre, mas nunca senti inveja daquelas mulheres, como a minha mãe era, submissas ao meu pai. Entende? Você sempre teve orgulho de ser o que era. E a Esther diz: eu não tinha vergonha. E o Inácio diz: mas mostrou-se embaraçada ao andar comigo no passeio público, no piquenique, com medo dos olhares de acusação das pessoas que estavam à nossa volta. E a Esther diz: bom, o que eu me encantei em você foi o jeito que você me tratou, o carinho. E o Inácio diz: a mulher que eu me apaixonei tão forte, agora se submetendo aos caprichos da bandida da minha avó, Esther, de medo que outras pessoas descubram sobre o seu passado. E a Esther diz: a saúde do seu pai, Inácio. Imagine a decepção se ele não for reeleito, entende? Inácio diz: tem certeza que é só isso? E a Esther diz: às vezes eu penso uma coisa, mas sinto outra. Eu sinto sim medo de que as pessoas descubram sobre o meu passado, do jeito que vão me olhar, entende? As acusações, apontando o dedo, aqueles olhares. Eu fico abalada com isso, sim. Mas eu juro que se a sua avó pedir algo absurdo, eu não vou me submeter aos caprichos dela. Agora, se ela pedir roupas, coisas fúteis, tudo bem, pelo seu pai, mas se ela pedir algo demais, eu não irei me submeter às chantagens dela. Nisso, Inácio beija Esther. Enquanto isso, Higino chama o Clemente e o Vitório. E o Higino diz para o Clemente cancelar a compra dos escravos que o barão quer com aquele vendedor, que ele já tem um plano em mente, que o Clemente terá que apresentar um homem para o barão. Enquanto isso, Jesus leva o artigo dele para o Bartolomeu super elogia. Baldo se mostra enciumado e diz: Jesus, seu primeiro artigo. E o Bartolomeu diz: claro que não está perfeito, vou fazer umas alterações, eu posso? E o Jesus diz: claro que sim, eu quero aprender tudo que o senhor sabe. E o Bartolomeu diz: então, eu irei publicar este artigo amanhã. Jesus fica tão feliz, animado, e diz que a ideia foi da Zumira. E o Baldo diz: não vai contratar a Zumira também? E o Bartolomeu diz: infelizmente eu não posso, mas quem sabe um dia. E Jesus continue assim: a partir de hoje você trabalha comigo aqui escrevendo artigos. Jesus fica tão feliz. Enquanto isso, o Trajano diz para Juliana que a Guiomar tem suspeitas que Alice não seja irmã do Abelardo. Juliana diz: como? E o Trajano diz que o Abelardo é filho do Higino todo, sabe? Mas a Guiomar teve uma conversa com a dona Bárbara e acha que a Alice não é filha do Higino. E a Juliana fica chocada e diz: entendo. E o Trajano diz: você vai investigar isso, Juliana, para saber se o Abelardo e a Alice realmente não são irmãos? Enquanto isso, na casa do Higino, Vitório chega lá com o pastor e o Higino apresenta o pastor para o Clemente. E diz: Clemente, esse homem desenvolve uma atividade que seria muito do seu agrado. Todos canalhas, né, gente?
E o pastor diz, eu sou pastor sim, mas de ovelhas negras africanas. Todos crápulas dão risada. E o Higino diz, ele conduz o rebanho da África para o Brasil, se é que você me entende. Higino dá a risada e diz, o Sobral está querendo comprar peças, mas isso me deu a oportunidade de preparar uma armadilha que irá levá-lo à cadeia e à desonra. E o Clemente está entendendo, e o Higino diz, ele irá ficar completamente desmoralizado. Amanhã você irá apresentar o pastor ao Sobral, Clemente. Espero que fechem um acordo da compra dos escravos. Eu posso contar com isso? E o Clemente nojento diz, claro que sim. E o crápula do Higino diz, então está selado o nosso acordo. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, hein, gente? Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.